Olá, como que você está? Tudo bem com você? Espero que sim, hein? Trouxe aqui para nós agora, neste momento, um devocional. Amém? Amadas, eu trouxe aqui um devocional que tem o tema de seja forte e corajosa. Amém? Esse é o nosso devocional do dia de hoje aqui. E a nossa referência, ela está aqui em Josué 1, no verso 9, fala assim, ó: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então esse é o tema e a minha referência. Então vamos lá. Irmãs, hoje nós vamos, agora nessa hora, nós vamos refletir, né, e entender um pouco mais sobre essa história de Josué e saber o que ela tem a ver conosco e como que nós vamos aplicar isso em nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Josué, ele foi um homem, desde novo, que ele andava com Moisés. Então ele sempre estava preparado, ele estava sendo preparado por Deus, né, para suceder Moisés. Então desde novo ele andava com Moisés, todo lugar que Moisés ia, ele estava atrás, ali servindo as coisas do Senhor, fazendo, né, as coisas do Senhor ali. Então, irmãs, aqui a história de Josué, ela começa. Josué era desde pequenininho, desde novo. Josué, ele já andava com Moisés. Então, tudo que Moisés fazia, ele estava ali atrás observando. Ele via como que Deus falava com Moisés, como que Moisés agia. Então, ali desde pequenininho, ele já estava ali sendo preparado por Moisés. Amém? Aqui também, nós vamos ver em Números 13, 16, somente a parte B, que é quando Josué, ele já começa sendo moldado de acordo com o que Deus deseja, para que ele seja no futuro um líder, tá bom? Para suceder Moisés. Então aqui em Números 13, somente na parte B, Moisés, ele foi inspirado por Deus a mudar o nome, que não era Josué ainda, era Oséias, o nome dele. E olha que Oséias já era um nome abençoado, tá? Que significa salvação. E Josué, Deus é a salvação. Amém? Então vamos lá, aqui em Êxodo 33, 11, fala que Deus, ele falava com Moisés face a face. E Josué estava sempre ao seu lado, aprendendo e se preparando. Então essa proximidade com Deus foi fundamental para a formação de Josué como um líder, né? Então Josué, ele nunca se apartava ali da tenda. Então desde novo ele acompanhava, ele ajudava, ele tinha zelo, né, pelas coisas do Senhor, né, irmãs? E vamos ver aqui também em Êxodo 17, no verso 10 ao 14, foi quando Josué ele enfrentou grandes desafios, né, como a batalha dos amalequitas, e ali a sua liderança e a sua fé foram testadas. Ele viu a mão de Deus em favor do povo e também fortaleceu ali a sua confiança, porque ali Moisés precisou dele, né? Foi lá e falou com ele: vai lá com os amalequitas enquanto eu vou ficar lá no monte. E ali ele foi e venceu ali os amalequitas. Irmãos, vamos ver aqui também em Números 27, no verso 23, foi quando Moisés, ele impôs as mãos sobre Josué, transferindo liderança. Então isso nos mostra a importância de sermos guiados por aqueles que têm experiência e que nos apontam para Deus. Olha a importância disso aqui, amém? Que nos apontam para Deus. Então, isso é muito... Irmãos, olha como é importante não permitirmos que qualquer um ponha a mão sobre a nossa cabeça, porque a gente não sabe o que vai transferindo, né? Então, aqui, Moisés, ele transferiu liderança nessa hora para Josué. Amém? Então, Moisés, ele pediu para Josué separar uns homens para pelejar, enquanto ele ficava lá no monte com as mãos erguidas para vencer os amalequitas. E aí, o final a gente já sabe, porque nós conhecemos, né, esse livro, que fala que Josué, ele derrotou os amaleques a fio de espada. Amém? E ali, irmãos, Deus já começava a ensinar Josué sobre liderança, sobre a vontade dele. Então Deus, ele tinha planos, projetos, promessas na vida de Josué. E, irmãs, Deus tem na sua também. Você crê? Você fala amém? Deus tem na sua vida. Irmã, somente creia em nome de Jesus.
Vamos ver aqui também em Êxodo 24:13, Moisés, ele levanta-se com o seu auxiliar, que era Josué, amém? Ali ao monte de Deus. Então, nessa passagem, Moisés foi receber as tábuas da lei, e quem estava lá com ele? Josué. Estava lá de perto, vendo Deus agir, vendo como Moisés reagia a cada ordem de Deus ao povo. Então, irmãs, ali quando Josué e Moisés estavam lá no monte, de repente o monte foi coberto por uma nuvem. E essa nuvem durou ali 6 dias, irmãs. Mas no 7º dia, Moisés ele entrou na nuvem a pedido de Deus. Ele entrou na nuvem, mas Josué não entrou. Josué ficou lá, porque Josué ele não tinha permissão de entrar, apenas Moisés. Então essa nuvem para o povo, né, de lá de Israel, irmãs, era como se fosse um fogo consumidor aquilo ali. Então, e essa nuvem que repousou ali, representava a glória, era a glória de Deus ali, naquele monte Sinai. E lá ficou Moisés por 40 dias, irmãs. 40 dias no monte ali, quando Deus passou para ele as tábuas e explicou como que era para fazer detalhe por detalhe. E lá estava quem? Josué vivenciando tudo aquilo, tudo que Deus falara com Moisés, ele estava lá vivenciando tudo. Então, a cada encontro com Moisés, Josué aprendia sobre obediência, sobre como liderar o povo de Deus. Josué estava sendo preparado para mais adiante ter um encontro face a face com Deus. Irmãs, Josué, ele andava com Moisés, homem de Deus. E você, amada, com quem que você tem andado? Você tem andado com alguém que te aproxima de Deus ou alguém que está te esfriando na presença do Senhor? Às vezes, algumas podem discordar de mim falando que não, mas com quem você anda vai determinar muito quem você é, como que você age. Amém? Determina sim, pode ter certeza. Irmãs, e com o tempo foi passando, e Josué ele estava cada vez mais perto de ter o seu encontro com Deus. O encontro que Deus iria falar somente com ele, que é o que o Senhor deseja. Então chega uma hora na vida da gente, irmã, que Deus ele quer falar somente com você. Ele não quer falar com o fulano, com o ciclano, ele quer falar com você. Então esse momento de Josué aqui estava chegando também. Estava chegando. Quem deseja esse momento? Amém? Você pode me falar, você pode falar assim: eis-me aqui, Senhor. Você pode falar assim? Eis-me aqui, Senhor. Irmãs, em número 13, no verso 2, fala que Moisés ele enviou homens para espiar a terra. Foram 12 homens, tá? E no meio deles estava quem? Josué, exatamente. Então, Josué ele foi designado, irmãos, aqui por vários motivos. Obediência, ele confiava em Deus e ele tinha a promessa de Deus aqui, amém? Então, vamos ver aqui. Irmãs, assim também é conosco, nós devemos ser obedientes, confiar em Deus que as promessas do Senhor, elas irão se cumprir em nossas vidas, amém? Você crê? Amém, glória a Deus. Irmãs, vamos continuar aqui. A palavra de Deus fala que 10 desses homens acharam que era impossível a terra, porque a terra era de gigantes. Então, eles achavam impossível. Então, não podemos esquecer, irmãos, que Deus, ele é um Deus do impossíveis, que tudo que ele promete, ele vai se cumprir. E ele prometeu aqui para o povo que aquela terra iria ser dele. E aqui 10 deles aqui estavam achando impossível isso. Então, outra coisa que eu analisei aqui também, irmãs, que foram 12 homens que foram separados a dedo para espiar aquela terra. Pessoas que teoricamente serviam a Deus, pessoas que eram consagradas a Deus, pessoas que deviam ser santificadas a Deus. Olha só, às vezes nós falamos coisas da boca para fora, né? Eu oro, eu me consagro, eu me santifico. E aí quando vem as lutas, o que acontece? Nós nos abatemos, nós ficamos desesperadas, nós esquecemos de quem que nós servimos, irmãs. Essa que é a realidade. Cadê nossa intimidade com Deus? Cadê a nossa confiança no Senhor? Some tudo nessa hora, some tudo. Mas não vamos viver só de aparência não, amém, irmãs? Em nome de Jesus. Vamos ver em Números 14, do 6 ao 8, que Josué e Caleb, eles ficaram indignados, eles rasgaram as suas vestes, porque
É engraçado, né? Eles rasgaram ali as suas vestes, eles falaram, não, a terra é muito boa, ela mana leite e mel, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. Assim falou Josué e Calebe. E esses 12 homens, irmãs, eles viram a mesma terra, as mesmas maravilhas, mas as visões foram distorcidas. Então, fora dos propósitos de Deus. Então, eu refleti sobre isso, sabe? Que mesmo sabendo dos propósitos de Deus, nem todos reconhecem o que Deus quer. Nem todos querem o que Deus tem para nós. O que eu analisei aqui? Que nem todas reconhecem o propósito de Deus. Nem todas querem o que Deus tem para elas. Nem todas aceitam o chamado, irmãs. Nem todas. Elas preferem murmurar contra Deus. E Deus, Ele tem propósito em minha vida, mas tem na sua vida também, irmã. Você crê? Amém? Eis-me aqui, Senhor. Quem pode declarar isso nessa hora? Eis-me aqui, Senhor. Irmãs, aqui em Números do 27, número 27, 22 e 23, Moisés, ele é ordenado por Deus e apresenta Josué nessa hora para toda a congregação. Então, Moisés, ele impôs as mãos e deu mandamentos aqui para Josué. Irmãs, eu observei aqui que do capítulo 28 até o capítulo 31 de Josué, são só mandamentos. São só responsabilidades, como que ele tinha que fazer com tudo que Moisés já vinha fazendo, como que ele tinha que fazer, como que tinha que ser na época da Páscoa, como que tinha que ser. Irmãs, é muita coisa, é muita coisa. Eu fico imaginando Josué aqui nessa hora, como que ele deve ter ficado. Mas essa sucessão, irmãs, ela ainda durou um tempo, tá? Não foi imediatamente ali, não. Aqui Moisés veio, apresentou Josué para toda a congregação, mas demorou um pouco ainda, não foi aqui imediatamente, não. E assim, irmãs, nesse processo com Deus, assim também somos nós. Nós sabemos que Deus está nos preparando para um momento que Ele vai agir em nossa vida, que nós não vamos ter escapatória não, tá, irmãs? Porque escolhida não tem escolha. Amém? E assim somos nós. Da mesma forma que Josué, ele teve esse processo com Deus, nós também teremos. Ou nós também estamos tendo, nessa hora, um processo com Deus, né? Porque, irmãs, Deus está te preparando. Do chamado está chegando. Você já é consagrada para isso, amém? Glória a Deus. Então fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Irmãs, para concluir aqui, nós vamos aqui falar das promessas de Deus aqui. Na vida de Josué, inicialmente, em Josué 1:9, ele falou assim, Josué, Moisés morreu. E finalmente chegou a hora de você ser líder do povo. Amém, irmãs? Irmãs, ali ele estava preparado. Ele conhecia Deus de perto, ele era obediente, ele era consagrado, ele era santificado. Irmãs, chegou a sua hora também, você está mais que preparada, amém? Você recebe em nome de Jesus? Você está mais que preparada, irmãs. Só que aqui, quando você lê Josué, do verso 1 ao 9, Josué 1, do 1 ao 9, você percebe que Josué ele ficou inseguro, ele sentiu medo em assumir aquela liderança do povo de Israel. Sabe por quê? Porque ele testemunhou tudo como Deus fazia com Moisés. Então ali, irmãs, ele precisava liderar com muita responsabilidade, só que ali ele temeu. E nós, irmãs, nós também tememos, nós também ficamos com medo, mas, irmãs, nós somos testemunhas de Deus. Em Atos 1:8 garante que nós somos testemunha do Espírito Santo de Deus para levarmos adiante a salvação e as boas novas de Cristo. Amém, irmãs? Amém? Irmãs, Deus, ele ficou ali do verso 1 ao 9 falando com Josué. Tem bom ânimo, esforça-te, eu sou contigo. Tenha bom ânimo para ter cuidado de fazer as coisas conforme o meu servo Moisés te ordenou. Irmãs, Josué, ele superou o medo e assumiu a liderança do povo para a terra prometida. Irmãs, assim somos nós. Nós precisamos superar os nossos medos e assumir o nosso chamado. O chamado que Deus tem para nós. Nós, irmãs, nós morremos de medo e nós não queremos
assumir esse chamado, mas que nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, você possa repensar no seu medo, porque maior é o seu chamado, maior é o que Deus tem em sua vida, em nome de Jesus, amém? Irmãs, lembre de uma coisa, às vezes você pensa assim, mas Deus me chamou para tal situação. Irmãs, você fala assim, eu não sou tão preparada, tem uma irmãzinha que ela é preparada. Irmã, Deus quer é você. É você que tem que ir, não é A ou B. Deus quer você, porque quando Deus ele te chama, Deus ele prepara tudo, irmã. Só vai porque está tudo preparado. O caminho já está tudo preparado. Porque quando ele chama, irmã, está tudo preparado, só vai. Vence o medo em nome de Jesus e ouça o que o Senhor tem para a sua vida. Só vai. Amém? Deus ele prepara tudo. Deus ele é perfeito. Amém, irmãs? Então declara nessa hora, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém? Amém, glória a Deus. Então que o Senhor ele possa te direcionar, que o Senhor ele possa tocar em seu coração, que você possa deixar de ser insegura mesmo, que você possa colocar o medo de lado, porque Deus ele quer te usar profundamente. Profundamente, irmãs, da mesma forma que ele usou aqui Moisés, que ele usou Josué, de uma forma profunda. Deus quer te usar. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu conheço o Senhor, mas a gente nunca vai conhecer Deus em sua plenitude, porque Deus, a palavra do Senhor fala que ele é inesgotável, irmã. Então, que nós possamos buscar o Senhor dia após dia de nossas vidas, nos consagrar, nos separar, nos santificar para Ele. Amém? Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.